Igreja de Deus Vivo. Eu vos saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo, acreditando que a igreja seja saudável onde ela estiver, na varanda, em casa, na machamba, no trabalho, seja de dia ou de noite, que a paz do Senhor esteja contigo e continue escondendo a promessa que foi segregada, foi decretada como a salvação da igreja naquele dia do Calvário. Pedimos que inclinemos as cabeças para a palavra do dia de hoje. Senhor Jesus Cristo, Pai da eternidade, mais uma vez invocamos seu nome, porque sem seu nome nós não podemos viver. Conforme as suas próprias palavras dizem, sem mim nada podes fazer. Invocamos a Ti orando que o Senhor possa abençoar este culto, possa nos ungir com seu Espírito Santo e pregar falando no meu coração e no coração daqueles são teus filhos que estão nas suas casas agora. Oramos, Senhor da eternidade, que aquilo que é o seu objetivo para este culto o Senhor possa alcançar. Entregamos tudo, crendo na sua promessa, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Pedíamos que podíamos abrir o livro de Isaías 7, Isaías 7 no versículo 14. Isaías 7, versículo 14 diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Aqui é o profeta Isaías, ungido pelo Espírito de Deus, a trazer a profecia sobre a manifestação do Senhor Jesus Cristo na igreja de Israel, 800 anos antes da profecia se materializar. Na sequência vamos abrir o livro de Lucas 1 e o versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Por-lhe-se-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço nenhum varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: És aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Que o Senhor possa acrescentar as bênçãos. Irmãos, nós estávamos aqui a ler duas escrituras partindo do livro de Isaías, no seu capítulo 7, versículo 14. E é uma profecia que muito famosa, muito esperada na igreja de Israel daquele dia, que era a vinda do Messias. E não havia nenhum canto
não havia nenhum sacerdote, não havia nenhum crente, não havia nenhum tabernáculo que não conhecia esta profecia, que não conhecia esta promessa da manifestação de Deus em carne humana. E havia um gozo no meio, expectativa no meio da congregação. Como nos dias de hoje, a igreja está numa expectativa, a igreja está num gozo, está num júbilo, à espera do arrebatamento. Porque esta é a promessa que está oculta desde a história da vida de Enoque, em sombra. Está oculta, também escondida na história da vida de Elias, em sombra. Está oculta no livro de Tessalonicenses e no livro de Apocalipse 19. Esta é uma promessa que existem muitas escrituras que cobrem, que confirmam, que mostram que esta mesma promessa irá se materializar algum dia. Agora, era a mesma expectativa que existia na igreja de Israel. Eu sinto que todas as virgens que estavam lá, todos os sacerdotes que se encontravam na igreja, na mensagem do seu dia, havia um gozo, uma expectativa no seio delas. Eu posso ser a virgem do livro de Isaías. Havia uma esperança, um desejo de cada virgem em poder manifestar a palavra que estava oculta, a palavra que era prometida para seu dia. Vejamos, irmãos, que mulher significa igreja. Eu sou a igreja, tu sentado em casa, sentado na sua cadeira de plástico, na sua sombra, no seu sofá, onde tu estiveres, independentemente do seu sexo, tu és a igreja do Cordeiro. Então havia um gozo. Acredito que as virgens todas se guardavam, todas entravam em júbilo. Eu sou a virgem, todas elas guardavam a sua virgindade carnal para poder materializar ou poder manifestar o Messias. Havia uma promessa. E toda promessa traz uma esperança. Traz uma expectativa no meio daquele que é prometido. Meu irmão, minha irmã, meu irmãzinho, meu jovem, nós também hoje estamos à espera. Estamos numa esperança, estamos debaixo de uma expectativa da vinda de um Messias, do Salvador. Mas nós sabemos que esta mesma promessa era a manifestação física, num ventre físico, de uma mulher física natural. Passaram-se anos. Acredito que no meio daqueles 800 anos surgiram falsas Marias. Existiram falsas igrejas. Existiram sonhos incertos que fizeram pensar algumas mulheres que fossem a Maria, a Virgem. Aleluia! Havia essa esperança. Passaram 800 anos. Eu acredito que a esperança foi diminuindo no seio dos crentes. Isaías falhou a profecia. Isaías talvez estava bêbado quando trouxe-nos essa promessa. Há alguma coisa errada, temos que voltar, rever a escritura, procurarmos os rabinos, os mestres, os príncipes, os escribas, para poderem decifrar o que é que Isaías estava a falar. Então haviam muitas interpretações sobre a promessa desse Messias. Mas Deus sempre cumpre a sua palavra. O calendário de Deus, meu irmão, minha irmã, não é o teu calendário. Não é o calendário do homem, gregoriano ou juliano, não. É o calendário que vem da eternidade e vai se materializar segundo a mente, o pensamento do Elohim, do Jeová, o grande e eterno Criador do céu e da terra. Passando 800 anos, crendo que surgiram falsas Marias, falsas igrejas, falsas virgens, falsos messias, porque não provaram que eles tinham a promessa, porque todo Messias tinha que ser filho de Deus. Tinha que trazer uma mensagem da salvação, uma mensagem da graça, uma mensagem da misericórdia, do perdão, da cura e da libertação. E tudo foi desaparecendo e a igreja ficou debandada, espalhada, debaixo de uma tradição. Levantou-se 400 anos depois, o Malaquias voltou a secundar a vinda do precursor do Messias. Não há como
não há vinda do Senhor Jesus Cristo sem que haja um percussor. Sem que haja alguém para preparar a sua vinda. E nós sabemos que era João Batista. 800 anos depois, a igreja já estava espalhada. A promessa, a mensagem que foi pregada pelo profeta Isaías, desde a mensagem número 1 até a mensagem número 64, 63, já conheciam todos os rabinos, cada código, cada parágrafo que estava lá. E a mensagem de Isaías tinha se tornado meramente uma tradição. O que é que tem acontecido na mensagem hoje? Viramos tradicionalistas, crentes que não têm diferença com os islâmicos, com a filosofia de Buda, não tem diferença com a ciência cristã, não tem diferença com as demais denominações. Guardamos todos os preceitos da lei mosaica do profeta, guardamos todos os preceitos da lei israelita, conhecemos a nossa Santa Ceia, conhecemos nosso batismo bíblico, conhecemos o lava-pés, cantamos hinos pentecostais de redenção, conhecemos todos mistérios, conhecemos bem os mistérios, porque houve um anjo que trouxe, revelou-lhes através da unção do Espírito de Deus. Mas ainda não fomos revelados. Levantaram os fariseus, levantaram os saduceus, seitas que se levantaram debaixo da mesma mensagem. Seitas que se levantaram debaixo da mesma Bíblia. Este quadro, irmãos, prova-nos que não há nada de novo. Não há nada de novo. O que acontece é uma repetição cíclica. 800 anos passaram, o anjo de Deus desceu. Diretamente do livro de Isaías 7, versículo 14, o anjo de Deus desceu para o livro de Lucas. Não poderia haver Isaías, não podia haver Messias sem haver o percussor. O anjo desce para a casa de um profeta chamado Zacarias, um sacerdote chamado Zacarias, um homem pio, santo, que se guardava, muito sincero na mensagem. Um ministro que tinha sua esposa já de uma idade avançada, tinha a sua esperança era ter um filho, e guardava, ficava todo dia orando, e tinha esperança que debaixo das suas orações haveria uma verdade. A oração é a chave que abre a janela do céu, que abre a janela celestial, diz isso um poeta. Não há como você ter sucesso sem colocar o seu joelho no chão. Sem colocar o joelho no chão. A igreja de Israel já tinha esquecido a oração. Jesus disse que eles só não colocavam o joelho, só chegavam na montanha, gritavam, louvavam a Deus. Nós somos santos, lavados pelo sangue, agradecemos a Deus. Nós somos bem, com boa aparência, as barbas de Abraão estão conosco. Nós temos as seias compridas, gravatas, e nós temos um profeta chamado Branham. Estamos guardados. Quando estamos de férias, vamos à pesca, vamos à caça. Conhecemos talvez até a campa do profeta lá em Jacksonville. Então isso é história, é bom conhecer. Mas existe algo que está oculto debaixo do legado desse profeta. Era um anjo, o Espírito de Deus escondido. Essa era a mensagem que aquele profeta trazia. O anjo desceu, foi falar com o sacerdote enquanto ministrava. Zacarias era santo, o ministro santo, lavado pelo sangue, guardava a sua esposa, era santa, o seu lar era um lar santo, que não havia nenhuma nódoa. Por isso que a sua fé teve que chamar o anjo da eternidade. O anjo desceu e trouxe a promessa para aquele sacerdote santo, de acordo com a tua Bíblia. Porque se não fosse santo, o anjo não se aproximava. Desceu o anjo Gabriel e trouxe a promessa para o Zacarias. O anjo de Deus só vai atrás daqueles que são santos, daqueles que são lavados, daqueles que têm uma expectativa na sua vida. O anjo desceu e trouxe a promessa para Zacarias do nascimento do percussor. Deus não é atrapalhado. Deus, antes de trazer Cristo, tinha que trazer alguém que preparasse para cumprir a escritura do próprio profeta Isaías. Mas veja que Deus procurou as pessoas que ninguém esperava. Deus sempre salva aquele que você não espera. Por isso que há muitos que você pensava que tinham alguma vida de cristianismo, mas fugiram do cristianismo. Desapareceram porque não tinham vida. Então Deus sempre busca aquele que você não esperava. O bêbado, a prostituta, o tatuado, aquele que veio de Cirolas, pediu louvar e você falou mal,
com orelhas cheias de brincos e aquela vida de mau testemunho. O sangue do cordeiro vem para lavar aquele tipo de pessoa. Não você que é um crente de sentar na igreja, sentado lá no tabernáculo com suas saias, fundamentalista, sem oração, sem nada, um cristianismo de aparência. Não é isso que o anjo procura. Então, Zacarias era um dos poucos ministros fiéis à palavra. Então a palavra tinha que descer para cumprir a sua palavra. Ninguém se encontra com Deus sem santidade. Seja tesoureiro, seja administrador, seja profeta, evangelista, pastor, apóstolo, mestre, seja um crente, um ancião, com 30 anos de mensagem, não é problema. O que Deus exige é a tua condição agora que eu estou a pregar a palavra. Em que condição você se encontra com a sua palavra? E Deus é santo. Deus não gosta de nódoas. Por isso que o sangue foi derramado no Calvário, porque Ele sabia que você e eu não podíamos manifestar essa santidade. Agora veja, irmãos, o profeta, o anjo Gabriel apresentou-se e trouxe promessa para aquele ministro. Mas aquele ministro que fez, ficou com dúvida. Um ministro que conhecia a Bíblia, desde Gênesis até o livro de Malaquias, conhecia cada parágrafo, cada código que estava lá, era um rabino, um professor da mensagem. Quando o anjo traz a promessa para ele, ele duvidou. Duvidou, mas ele tinha escritura. Ele sabia, porque conhecia a história do pai dele, Abraão, que os amigos dele, como Caifás, Éber, Amós e tantos outros, que andavam lá, crendo que são mensageiros, são grandes ensinadores da mensagem. Ele tinha um ensinamento que este Messias podia se manifestar. Agora veja que quando chega esta palavra para se materializar, não procurou Deus os rabinos especiais que tinham filhas guardadas em casas e lhes exortavam. Não, guardem-se, porque Messias só pode escolher a vocês, porque vocês são da nossa casta. Nós, na nossa linhagem de sacerdote, nós é que somos os reis, não somos da casta. A linhagem dos ministros, sacerdotes, está na casta da nossa família. Então, não há como ele se materializar noutra família. Mas Deus procurou Zacarias para poder trazer a promessa. E ele tinha o testemunho que uma mulher velha, de uma idade avançada ou estéril, podia conceber. A mãe dele, Zacarias, Sara, já tinha acontecido. Era um testemunho que ele tinha na Bíblia. A mãe de Samuel também já tinha concebido, mesmo sem conceber. Então, não havia novidade, não havia nada de especial. Os testemunhos da Bíblia prometem. Mas veja, quando a igreja fica cega, esquece o sobrenatural, se torna fundamentalista ou tradicional. Quando o anjo desce para se revelar, quando o anjo desce para dizer que aquela promessa do livro de Isaías agora deve se manifestar na sua casa, alguns ministros voltam para trás. Alguns anciãos voltam para trás porque têm medo do sobrenatural. O sobrenatural prega, santifica a igreja desde o púlpito até a criança mais nova da escola dominical. O sobrenatural expõe o pecado na igreja. Por isso que muitos ministros não creem no sobrenatural. Mas mesmo assim o anjo de Deus disse que por teres duvidado, veja esse anjo que tem uma autoridade divina, se por teres duvidado ficarás mudo. E nascerás, esse filho será ungido pelo Espírito Santo ainda no ventre. Então João não precisava de ser batizado para receber o Espírito Santo. Quando o anjo falou, ele já tinha recebido o Espírito Santo. E saiu de lá mudo porque teve dúvida. Há muitos ministros que perderam a autoridade, perderam a mensagem para a sua congregação, a mensagem no evangelismo, porque quando o anjo chegou para lhes dizer o que deviam fazer, eles rejeitaram. Pensaram que fossem demônios e voltaram para trás. Mas veja, Zacarias parou e o anjo falou, ele saiu emudecido e a congregação sabia que alguma coisa tinha acontecido com Zacarias. O mesmo anjo procurou, sondou, 400 anos depois, sondando procura de uma virgem. E foi para a casa de uma irmã chamada Maria. Uma irmã que era virgem, lavada, assim como Zacarias. Foi procurada pelo mesmo anjo porque tinha uma vida santa. Este mesmo anjo tinha que procurar uma mulher, uma igreja santa. Não uma mulher que é filha do ministro, uma mulher que louva na igreja, uma mulher que usa cabelo natural, uma mulher que trabalha, uma mulher que tem cirola, uma mulher que é famosa na igreja. Não. Um anjo procurou uma mulher santa, sem mancha. Uma mulher pura para cumprir
a profecia do livro de Isaías. E a única mulher que fazia aquele requisito naquele dia era Maria. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Maria é a igreja. E o anjo desceu, foi ter com Maria. Ele trouxe a promessa do Messias. Trouxe a promessa de Messias para Maria. Antes do profeta, do anjo procurar a Maria, Maria tinha uma vida comum como tua, como minha, como de qualquer crente que anda antes de se encontrar com a coluna de fogo. Há muitos que estão sentados nos tabernáculos, nas igrejas. Alguns sobem no púlpito, como eu estou no púlpito, mas ainda não tivemos a experiência de se encontrar com o anjo do Senhor. Mas Maria, a vida dela foi transformada naquele dia. Um anjo desceu e disse a Maria, a profecia de Apocalipse, de Lucas 7, no versículo 14, vai se cumprir na sua vida agora. Tu, Maria, é aquela virgem que está escrita no livro de Isaías. E Maria, tu vais conceber o Messias. E ela perguntou, como é que vai acontecer, porque eu não conheço nenhum varão. Maria não disse que eu tenho um compromisso de casamento com um irmão chamado José. Veja que ela estava preocupada em cumprir aquilo que o anjo estava a falar. E o anjo disse que o Espírito Santo fará sombra sobre si. E houve segurança. Ela sabia que isto era a mensagem que vinha de Deus. E disse ainda por cima que a sua prima Isabel já está no 6º mês de gravidez e ela vai conceber o precursor de Cristo. Veja, uma igreja que estava a ter comunhão com um anjo que vem de Deus. Mas veja que essa igreja era santa. Virgindade significa pura, santa. Sem batom, sem fofoca, sem desunidade, sem orgulho, sem arrogância, sem feitiçaria, sem adultério, sem bebida, sem suruma, sem astúcia nenhuma. Santa, uma igreja lavada. Um anjo do Senhor só procura uma igreja lavada. Havia uma comunhão, não houve ruptura. O anjo falava. E Maria respondia. Maria respondia, perguntava, e o anjo respondia. Era uma comunhão. Não era Caifás que estava a ter comunhão com Maria. Não era um brada ou um irmão da mensagem que estava a ter comunhão com Maria. Era a eternidade. Deus mandou um anjo de confiança dele. Um anjo muito famoso para eles, israelitas. Porque conheciam ele desde a história do nosso irmão Daniel. Era uma coisa grande que estava para acontecer. Quando o anjo de Deus está para descer, Gabriel desce, é porque está para acontecer uma coisa grande. Aquela mulher pacata, desprezível da igreja, disse que se cumpra segundo a sua palavra. Não disse que eu tenho casamento, não disse que meu emprego, não disse que o meu pai não. Disse que se cumpra a sua palavra. E desde aquele momento concebeu, tinha que procurar a sua prima Isabel. E não esperou fazer teste de gravidez para saber se tinha recebido a semente, a palavra de um anjo ou não. Porque quando um anjo fala, traz uma semente espiritual. Nós hoje, meu irmão, estamos à espera desse anjo. No livro de Apocalipse sabemos que é um anjo que desceu com uma mensagem, que colocou um pé sobre o mar e outro sobre a terra. E sabemos que o precursor já terminou com o seu ministério. Mas já nos apresentou-nos. Na mensagem diz, olhe Cristo. Estava a nos mostrar a nossa promessa. Hoje nós, como corpo do Senhor Jesus Cristo, independentemente do local onde nós nos encontramos, temos que receber este anjo. E a concepção, meu irmão, não é no ventre como Maria. É no coração através do batismo do Espírito Santo. Desde que Maria recebeu aquele anjo, onde ela passava era uma bênção. Você é uma bênção no seu serviço. Você é uma bênção, meu irmão, na sua vizinhança. Você é uma bênção na sua família. Significa que um anjo não estava. Passou na casa da prima Isabel e houve uma bênção naquele lugar. Meu irmão, minha irmã, existe um anjo. É o próprio Espírito de Deus que está a ministrar. Alguns já têm esse anjo no seu coração. Você tem que lutar para se encontrar com esse anjo, para que a paz de Deus possa estar no seu coração. Inclinemos as cabeças. Obrigado, meu Deus, por tudo. Oramos que o seu anjo possa governar a nossa vida. O Senhor possa nos lavar com o seu Espírito Santo, destruindo toda mentira, toda falsidade, todos os espíritos satânicos e conservar a sua igreja. Ministre nos nossos corações. Seja o Senhor a falar conosco. Não seja nenhum homem. Seja o Senhor a ministrar os nossos corações e transformar as nossas vidas e fazer com que a sua palavra
torne-se fiel e verdadeira no coração de cada um de nós. Entregamos cada irmão que está na sua casa, onde ele estiver, nas suas mãos, que seu anjo possa ministrar no seu coração através do batismo do seu Espírito Santo. Lava-nos, Senhor, e nos enche com a sua sabedoria e a sua liderança. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.